Olá, sejam bem-vindos a esse meu espaço aqui, esse canal, atendendo aí algumas orientações recebidas de criar esse espaço onde existe talvez mais tempo, mais oportunidade para aprofundamento, para compartilhamento do meu coração, da minha jornada, de despertar, de expansão da consciência, em um momento talvez tão oportuno, onde esse movimento é o movimento que está aqui presente para todos nós, o movimento que a nossa alma escolheu viver essa etapa. E eu gostaria de começar esse espaço respondendo uma pergunta que as pessoas me fazem bastante. As pessoas que me conhecem, as pessoas que me seguem no Instagram, que chegaram, né, depois desse meu movimento de expansão da consciência. Hoje eu faço alguns atendimentos como terapeuta, como talvez condutora dessa jornada de despertar, como inspiradora dessa jornada de alguma forma. Claro, daquilo que dos meus pequenos passos, já dei, já transcendi, já aprendi. Eu acho que mais do que, talvez o mais importante seja dizer que meu objetivo com esse espaço aqui seja inspirar e compartilhar aquilo que eu vivo, aquilo que eu aprendo, aquilo que eu talvez já tenha superado, aprendido, para que em algum lugar faça sentido para quem ouvir, para quem está nesse momento. A minha experiência, a minha história, as minhas informações, aquilo que eu recebo das consciências que eu acesso, que sou eu mesma em outras dimensões e que trabalham comigo, trabalham através de mim e que me orientam nesse passo agora. Bom, como eu disse, o primeiro assunto é, na verdade, responder uma pergunta que sempre me fazem, como eu falei, né? Por que eu saí da igreja? Ainda nas minhas redes, nos meus contatos, tem bastante gente que me conhece da época que eu era uma menina da igreja, da época que eu era cristã. E elas perguntam por que eu saí. Eu entendo essa pergunta, porque a igreja que eu cresci, eu escutei muitas vezes de muitas pessoas que saíam, que voltavam, ou que ainda estavam lá, que, aqui é a igreja da verdade, aqui é a igreja que quem sai volta, quem sai não existe outra verdade que não seja a nossa, que não seja a que é aprendida e falada aqui. Então, as pessoas me perguntam, eu recebo às vezes perguntas assim, como você consegue acreditar no que você acredita hoje, falar sobre o que você fala, se você leu a Bíblia, se você aprendeu isso, eu não consigo acreditar. Então, aqui, nesse espaço assim um pouco maior, eu queria compartilhar, então, essa história minha, da minha vida. Vamos lá. Como eu disse, eu cresci, nasci, né? Meus pais eram, então eu nasci nesse contexto, na igreja, uma igreja chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, uma igreja com padrões muito específicos, né? Que guarda o sábado como dia, né? Como dia de Deus. Uma igreja que tem um ecossistema próprio que funciona com hospital, com escola, com faculdade. Então você pode nascer e ficar lá em todo esse movimento, se você tiver dinheiro, claro. Todo esse ecossistema você pode ser inserido para nunca sair dele. É uma igreja que também eu escutava muito que não era saudável, que eu não podia ter muitos relacionamentos fora, amigos fora, relacionamento, namoro, não, nem pensar. Então, é muito bonitinho e muito montadinho para que você jamais saia desse cenário, para que você jamais tenha a oportunidade de desbravar outros conhecimentos, conhecer outras pessoas, outros mundos. Eu cresci nesse cenário, eu era muito dedicada, eu era extremamente estudiosa, eu fazia realmente com muito amor, eu ia em todos os cultos, eu participava de tudo que dava para participar. Eu ia 2, 3 vezes por dia, eu morava bem perto da igreja, eu vivia na igreja, eu tenho assim, às vezes, mais lembranças dentro da igreja do que fora. Líder de jovens, e canta, eu era desbravadora, né? A igreja tem um clube de desbravadores, parecido com escoteiros, super legal, muito legal. E passava muito tempo ali nesse envolvimento também, acampava. Então, como eu disse, né, uma vida, um ecossistema que acontecia ali dentro.
com coisas muito boas, né? Eu aprendi a cantar, eu queria deixar claro que hoje eu considero toda a minha jornada muito sagrada, toda a minha jornada com particularidades e com detalhes e com um caminho muito lindo e muito próprio meu, escolhido por mim para viver. Então eu sou muito grata. Mas eu também sou muito grata por ter transcendido, por ter passado pelo que eu passei. Só para deixar claro, né, essa parte. Enfim, é uma igreja que, como toda igreja cristã, acredita em Jesus, né, como peça central, como Salvador, como Filho de Deus, como alguém que morre, que dá a própria vida para salvar os pecadores. E aqui é o ponto central da conversa. É uma igreja que tem esse sistema do pecador, da punição, muito bem estabelecido, muito bem fundamentado. Então, eu cresci, foi introjetado desde muito cedo, desde o útero, desde sempre, todo esse sistema de culpa, de pecado, de punição. Então eu cresci com uma certeza gravada mesmo no inconsciente, pelaquilo que eu escutava no sermão, pelas músicas, por todo o processo ritualístico da igreja, era reforçado constantemente, diariamente, de que eu não tinha nenhum valor, de que eu não tinha nenhum poder, de que eu não tinha nenhum merecimento, de que eu não era digna, que na verdade eu era muito pecadora, que se não fosse por Jesus, eu jamais teria um lugar no céu. Eu morria de medo de ir para o inferno, eu morria de medo. Basicamente, a minha adolescência era marcada por momentos, eu tenho muitas memórias, muitas lembranças, de passar muitas horas dentro do meu quarto, chorando, por que eu fiz aquilo de novo, por que eu beijei aquele menininho na escola, por que eu fiz isso, eu sou muito pecadora, Deus me perdoa, Deus me perdoa. Eu cantava na igreja e eu lembro que na semana que eu ia cantar e eu fazia alguma coisa errada, nossa, eu me crucificava muito mesmo. Era um sofrimento, eu me maltratava, essa é a verdade. Eu me maltratava nesse sistema de achar que eu era impura, constantemente. Tem alguma coisa muito errada comigo. É o sofrimento da inadequação. Eu sou constantemente inadequada. Se não fosse um homem ter morrido por mim, não existe nada de bom em mim. E isso traz muito sofrimento. Mais tarde, quando eu fui entender sobre as frequências vibracionais, eu vibrava o tempo todo na culpa, na vergonha. Eu tinha vergonha de mim mesma. Eu tinha vergonha de absolutamente tudo. Porque era um sistema que não é assim o clássico, né? Ai, não pode beber álcool, não pode fazer sexo antes do casamento, não pode falar palavrão. Ai, eu não podia pintar unha, eu não podia pintar o cabelo de vermelho, eu não podia ter amigos que não fossem na igreja. Meus melhores amigos, minha melhor amiga nem era da igreja. Eu cantava, eu não podia cantar fora da igreja. Eu fazia teatro, eu não podia fazer teatro fora da igreja. Eu não podia fazer nada que pudesse, em qualquer momento, em qualquer segundo, mostrar pra mim que eu tinha algum valor ou que eu era boa em alguma coisa. Tudo era pra Deus, tudo era de Deus. Então, isso me deixou bem doente mesmo, assim. Eu comecei a ter sintomas de depressão, de síndrome do pânico muito cedo. E o pior de tudo é que eu ainda achava que era tudo porque eu tinha pouca fé, porque eu não acreditava em Deus. Então eu me sentia mal, porque eu me sentia extremamente o tempo todo inadequada, porque eu não podia me expressar, porque eu não podia ser eu mesma, basicamente ser eu, era ser pecadora, era ser errado com aquilo que eu queria fazer, com o que eu queria ser. Isso me trazia sofrimento. E eu ainda me culpava, porque eu estava mal, eu estava doente, eu estava com depressão, eu não estava feliz, porque minha fé era pequena, ou porque eu não acreditava o suficiente em Jesus. Então percebe? Era um sistema de adoecimento, de aprisionamento, de medo. Porque como eu falei, eu morria de medo de ir pro inferno, então eu não podia nem questionar. Eu não podia nem sequer duvidar de que aquilo estivesse me fazendo mal. E eu fui. Eu fui para o internato, eu fui fazer faculdade dentro desse contexto da igreja, eu fui fazer tudo, né? Toda a minha existência era dentro desse lugar, No internato eu fui como bolsista, eu trabalhava muito para conseguir estudar ali, dentro desse contexto. Então, ou seja, né, eu passei muito tempo nele, muito tempo mesmo, acreditando em tudo isso, a ponto de ser quem eu era, a ponto de estar na minha fala. Eu virei, assim, uma pessoa que eu julgava muito tudo o tempo todo, que se achava muito boa e muito maravilhosa, porque eu vou pro céu e você não vai pro céu. Eu vou, assim, eu sei a verdade e você não tem a verdade. Eu era muito fechada, nossa, pra
conversar comigo alguma coisa que não fosse da igreja era muito chato. Porque se a gente vai pro céu e esse mundo aqui todo vai acabar, pra que eu vou me interessar por política? Por que eu vou me interessar por conteúdos sociais? Por que eu vou me interessar? Então, assim, era tudo muito fechado. Eu era muito fechada, então eu não me abria mesmo, né, pra conhecer outros cenários ou pra até me importar com o mundo, já que o mundo vai ser destruído e nós vamos para um paraíso. Tudo que a gente vivia lá, tudo que eu vivia, processava lá, tinha essa ideia de que um dia teremos o paraíso, que um dia vamos para um lugar melhor e é isso, né? O que a gente tem que fazer aqui é convencer os outros da nossa verdade, impor a nossa verdade para quem não conhece. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? E quando que começa, né, mudar? Eu fiz faculdade de enfermagem e eu queria muito trabalhar na oncologia pediátrica, né, crianças com câncer. Então, ali na faculdade, eu defini que eu queria trabalhar no GRAAC, eu queria ser residente no GRAAC. Aqui em São Paulo, né, o maior hospital, talvez da América Latina, se eu não me lembro, que cuida, né, de crianças com câncer. Um hospital lindíssimo, faz um trabalho incrível, extremamente tecnológico e muito humano, muito bom, muito bonito mesmo. E eu fui, consegui, passei. E quando eu comecei a vivenciar esse cenário, né, das crianças com câncer, eu entrei, assim, num questionamento muito profundo com a minha existência, muito profundo. Antes de entrar no GRAAC, eu já estava, assim, começando a me abrir mais, já estava vivendo algumas coisas na minha vida, que não estava mais fazendo muito sentido aquilo que eu acreditava, eu já estava mais curiosa, mais aberta, mais cansada, talvez. Existia no meu coração um desejo muito grande, uma vontade muito grande de saber mais, de ser mais, quase como se lá dentro eu dissesse para mim mesma, não é possível que você seja tudo tão ruim assim, não é possível. Tem que ter mais, não é possível que o mundo seja só isso que você conhece aqui dentro. Algo me dizia. Então, antes do GRAAC, eu já estava me abrindo para outras realidades. Um dia uma amiga minha me mandou um vídeo sobre a lei da atração, eu tava sofrendo com o termo de relacionamento, ela me mandou um vídeo sobre a lei da atração e de repente fez calma, talvez eu não seja tão vítima assim, como eu penso que eu sou. Talvez eu tenha responsabilidade nas coisas que acontecem comigo e talvez se eu mudar a mim, eu possa mudar as coisas à minha volta. Fez muito sentido. Então eu já estava começando a estudar algumas coisas. Quando eu fui pro GRAAC, como eu disse, a minha existência colapsou. Meu sistema de crenças explodiu, colapsou, porque aquilo que eu acreditava não fazia mais sentido, não me sustentava, não me dava base, não me dava recurso, não me dava ferramenta para ver o que eu estava vendo ali todos os dias. E isso abriu, assim, realmente um buraco tão grande em mim, tão grande, não só no coração, no sentir, mas nada, assim, o que tá acontecendo? Eu lembro que eu ia pra capela, lá do hospital, e eu chorava e falava, Deus, se você existe, se você tá aí, se existe um paraíso, ele tem que acontecer agora. Outro dia eu ia e falava, chorava de novo e falava assim, não é possível, não. Se Deus existe mesmo, ele tem que descer aqui agora pra resolver isso aqui, não, porque assim, não. Outro dia eu ia e falava assim, Deus, não é possível que você tava preocupado com a cor da minha unha, com a cor que eu pintava a unha, e tava deixando isso aqui acontecer. Eu entrei num colapso, eu entrei num profundo colapso. Mas esse colapso, né, abriu, como eu disse, um buraco tão grande em mim, que esse buraco começou a abrir espaço para o novo chegar. Lá, tentando vivenciar tudo isso, elaborar tudo isso, eu ficava muito próximo das famílias, muito próximo das voluntárias, que lá eram todas espíritas. E comecei a conversar, comecei a ouvir, comecei a perguntar, comecei a notar, por exemplo, que os espíritas, eles atravessavam esse momento com um mínimo pouco de serenidade, de respeito. E isso me chamou a atenção. Me levantou pelo menos aquele questionamento. Peraí, será? Eu acho que essas pessoas aqui acreditam em algo, tem um sistema de crenças que faz com que elas atravessem um momento mais difícil da existência delas com um pouco de tranquilidade. Eu acho que esse é o caminho.
é acreditar em algo que faz sentido para mim, que me dê ferramenta para atravessar momentos difíceis. Enquanto que pessoas que tinham o mesmo sistema de crenças que eu tinha na igreja, não tinham não tinham nem um pouquinho daquela resiliência. Isso me chamou muito a atenção. Então eu fui estudar. Eu fui estudar as outras religiões, eu fui me abrir. No meio do caminho, eu fui percebendo que boa parte da minha resistência para conhecer o novo era preconceito. Sim, gente, a igreja é bem preconceituosa. Pronto, falei, né? Então eu fui descobrindo isso e foi cascando muitas camadas. Mas o grande processo mesmo foi em todo esse trabalho interno que o despertar foi me trazendo, de romper com esse sistema da crença, da culpa, do medo, do pecado, do aprisionamento. Quando eu comecei a realmente entender e a compreender que eu sou nem filha de Deus, eu sou o próprio Deus, eu sou a própria fonte, me expressando aqui como humana, que Jesus, na verdade, foi um grande mestre, um grande avatar, e que quando ele disse que o que ele fez, a gente também podia fazer, é porque ele não era nenhum ser especial. Ele sabia que todo mundo era especial, todo mundo é especial e todo mundo é o seu próprio Salvador. E quando eu fui aprendendo e me permitindo conhecer e principalmente, né, permitindo o processo de despertar acontecer, é que a mágica começou, é que a cura, a transformação começou. Mas a maior cura que aconteceu comigo não foi abrir a pineal e ver extraterrestres e descobrir esse mundo quântico da existência. Foi aprender a me amar. Esse definitivamente foi a melhor coisa que aconteceu comigo, de não só ter coragem de sair, de romper. Quando eu saí da igreja, meus pais ficaram decepcionados. Vocês imaginem o caos que aconteceu na minha família, de uma pessoa que cantava, que era líder, que tinha assim toda ali uma imagem ser completamente rompida. Então foi difícil, sim, foi muito difícil. Foi um salto no escuro. Eu lembro que daquela noite, teve uma noite assim que eu tava desesperada e que algo me chamava, que o novo me chamava, mas ainda tava ali, meu Deus. E tudo que eu acredito, aquele salto, aquele momento. Eu lembro que algo era tão forte dentro de mim, a sensação que eu dizia assim, bom, se eu for pro inferno, eu vou mesmo. Eu vou. Se esse Deus aqui que eu aprendi existe, eu sei que eu posso voltar. Em algum momento eu posso voltar. E foi, né? E esse foi o meu salto no escuro. E desde esse salto, muitas coisas foram acontecendo, muito conhecimento foi acontecendo. Mas como eu disse, o melhor de todos eles foi aprender a me enxergar como eu sou. Foi voltar pra minha casa, voltar pro meu coração e descobrir que na verdade eu não era tão impura. Que na verdade esse é um sistema da matrix de controle que a gente vive para nos manter presos no medo e na culpa. Que é, infelizmente, as religiões, ainda que muito bem intencionadas, elas ainda estão aqui para nos manter presos, para nunca fazer com que a gente enxergue quem nós somos, para não nos deixar enxergar o nosso poder, que nós somos os nossos próprios salvadores, que nós somos a fonte, que nós somos tudo, que nós somos todos, que nós somos a existência toda, que nós somos Deus nos expressando no humano, que nós somos dignos, que nós somos merecedores, que nós somos incríveis seres multidimensionais. Esse sistema nos impede de ver isso. E para além de descobrir isso, é muito sofrimento, é uma existência de muito sofrimento, de autopunição. Eu vivia, se eu pudesse trazer a Camila da igreja e pintar um quadro arquetípico dessa pessoa, eu colocaria ela com um chicotinho na mão, se batendo o tempo todo, a cada passo praticamente eu me culpava por respirar. Sabe aquela pessoa que pede desculpa por tudo, pela existência? Até um dia desse eu tava fazendo isso ainda, porque 25, 26 anos, onde esse sistema todo foi instalado dentro de mim, virou meu modo de funcionar, virou meu modo operante, virou a minha programação. E quantos cenários difíceis, desafiadores eu não manifestei, quanta depressão, quanta doença, quanta ansiedade eu não manifestei, enquanto esse era meu modo de funcionar.
Então, o maior ganho, assim, a maior alegria da minha vida foi desprogramar isso, pouco a pouco, com muita paciência, com muito amor, e poder encontrar que aqui dentro, na verdade, existe uma pessoa muito grande, maior do que todo esse universo. E poder caminhar nesse momento de transição planetária, despertando para minha verdadeira essência, despertando para quem eu sou e descobrindo que eu sou muito mais. Esse foi o maior ganho, o maior presente, foi de fato encontrar um amor por mim. E enfim, codificar a mensagem desses mestres, que é e sempre foi o amor, e sempre foi e sempre será o amor. O amor é, tudo que existe. Eu só fui encontrar esse amor quando eu encontrei a mim mesma, quando eu acessei a minha verdade, a verdade de quem eu sou. Então esse foi o meu caminho, essa é a minha resposta do porquê eu saí da igreja, porque eu fiz toda essa trajetória. Veja, hoje eu sei como esse jogo aqui funciona. Hoje eu sei que eu mesma escolhi esse cenário, esse teatro que Camila viveu. Porque Camila queria entrar aqui, queria viver essa história, queria transcender tudo isso, queria despertar e quebrar essa matrix religiosa, quebrar esse sistema, expandir o coração, expandir a mente, expandir a consciência. Então tá tudo certo, como eu disse, sempre tá tudo certo. Essa é a minha jornada, meu caminho, e eu sou muito grata por ele. Mas por alguma razão ele aconteceu, talvez seja só para eu poder contar, compartilhar, para quem eventualmente ainda está nesse caminho, ou está passando pela sua jornada, quem sabe. Gratidão por me ouvir, gratidão por esse espaço, e vamos conversando mais nos próximos